Então, queridos, boa noite. A Rita está chegando aí agora. Boa noite, Walter. Valério também. Então, hoje vai ser o nosso último encontro, né? Vamos finalizar. Oi, querida. Rita, vamos finalizar o livro Budismo Tibetano, finalmente. Aí eu vou trazer, como adicional dessa última fasezinha, a gente vai trazer um ensinamento do Mingyur Rinpoche, que eu acho que vai fechar bem legal, assim. Vai ser escrito, a gente vai ler do livro dele, Transformando Confusão em Clareza. E eu vou trazer uma surpresinha, assim, um presentinho, que vai ser uma meditação, uma sugestão de meditação muito linda, assim, do Tenzin Wangyal Rinpoche. Como a gente usou, né, as 9 respirações, o último, e alguns de vocês já fizeram contato com ele no Retiro Yoga dos Sonhos, então eu vou trazer essa meditação, que é uma meditação muito prática, mas muito, muito, muito interessante para também, para, né, para essa abordagem que faz com que a gente olhe para dentro, assim, olhe para o nosso corpo, para a nossa energia, para a nossa mente, assim, de forma... E ele é muito prático, assim, né? Muito direto, muito simples, é muito legal, assim, o ensinamento. Aí a gente vai ser o videozinho de 15 minutos e a gente termina com ele, tá bom? Então, podemos começar? Tudo bem aí? Então, tá bom. Eu vou... Tudo bom, né, Valério? Eu vou fechar os microfones, queridos. E aí a gente faz as preces, faz a nossa Guri Yoga, né, rápida aqui. E aí a gente começa esse estudo. Então, queridos, tragam a atenção para o momento presente. Deixa que a consciência ilumine todas as sensações táteis do teu corpo agora. Sente o contato do corpo com a almofada, com a cadeira, onde vocês estiverem. Deixa que o corpo se aquiete, repouse nessa experiência do elemento terra, dessa firmeza, dessa confiança, desse apoio. E vai deixando que a própria respiração suavize o corpo, libere as tensões, aproveitando cada expiração para liberar as tensões. E a gente abre espaço na nossa mente para o nosso encontro hoje, o nosso encontro com o Dharma, com o Lama, com os ensinamentos, com o Guru Rinpoche. E a gente também aprecia, né, esse momento de estar vivenciando, né, as 3 joias. O Buda, porque a gente vai se conectando com o Guru Rinpoche, com os mestres que estão realizando esse caminho, com o Dharma, que são os ensinamentos, e com a Sangha, que agora somos nós que estamos aqui, né? E é a presença do Lama à distância, através da fala dele, e os nossos lamas que a gente vai ouvir também, aqui, outros lamas. Fazem parte da nobre Sangha. A gente se alegra, a gente começa a prática nessa condição de abertura, de alegria, de coração aquecido. E a gente faz isso lembrando também os 4 pensamentos que transformam a mente, para a gente sempre direcionar a nossa motivação, o que a gente está fazendo. Né? Ver a condição limitada, mas ver o nosso potencial. Então a gente se lembra, né, da vida humana preciosa. Lembra que as facilidades ou as liberdades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente teve muito mérito em vidas anteriores, para a gente reunir todas as condições agora para poder praticar. Ter encontrado o Dharma está viva, a linhagem está viva, os professores estão ensinando e a gente encontrou nossos professores que estão nos dando a mão nesse caminho. Nós temos um corpo que nos ajuda na prática. Não temos grandes negatividades, temos fé no Dharma. Então, reunir todas essas condições é muito raro. Então, a gente se alegra com a nossa vida humana. Preciosa.
E a gente também lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente se lembra da natureza efêmera, todos os fenômenos. Eles são como ondas, surgem e cessam a cada momento. Nós temos a impermanência sutil, onde o nosso corpo está mudando a cada instante, as coisas estão mudando a cada instante, mesmo as coisas mais sólidas estão mudando a cada instante. Tem também a impermanência mais grosseira da nossa vida, que as coisas mudam, as relações mudam, as situações mudam, o ambiente muda, as estações mudam. Então, a gente está a gente se dá conta da impermanência. Isso também nos faz lembrar a natureza efêmera da nossa vida, que a gente vai morrer. Então, a gente cuida de não perder tempo. A gente adota cada momento como uma oportunidade para a gente praticar. Também a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente se lembra da interdependência das causas e condições. Tudo está interrelacionado, o universo, o ambiente, os comportamentos, nossa mente. Tudo está relacionado. Então, a gente cuida daquilo que, nesse momento, é mais fácil para nós, que é o nosso comportamento. Porque a nossa mente, a gente vai treinar, a gente vai saber que, na verdade, ela é o ponto principal. Mas aqui a gente se dá conta do nosso comportamento, das nossas ações, como elas podem nos desviar do caminho. Então, a gente cuida de se conectar com ações virtuosas e evitar ações não virtuosas, para que a gente possa manter, né, nosso ambiente, a nossa condição favorável para a nossa prática, trazendo benefício para nós e para os outros. Sim, a gente lembra da natureza do sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento. A gente vê que a natureza contínua nos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Mas a gente vê que esse sofrimento é causado principalmente pela mente, operando em ignorância da nossa verdadeira natureza. Surge aí o autocentramento, a dualidade, o autocentramento das aflições mentais, que resultam em ações não virtuosas, que geram sofrimento. Então, a gente entende a natureza do sofrimento. A natureza mais profunda do sofrimento está ligada à ignorância da verdadeira natureza da nossa consciência. Então, a gente sabe para onde a gente vai olhar para transformar a nossa realidade. A gente vai olhar para a nossa mente. Então, a gente contemplando isso faz surgir em nós a renúncia a essa inteligência do samsara e um movimento de energia para querer transformar a nossa mente, que é o engajamento na prática. Então, a gente olha para nós e olha para todos os seres e vê que nós estamos nessa mesma condição e temos o mesmo potencial. E por isso, para nós, é fácil a gente ver, a gente olhar para os seres e para nós mesmos e para os seres e desejar que todos os seres tenham a felicidade em suas causas, a felicidade genuína em suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento em suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, é com essa motivação que a gente toma refúgio. A gente começa, né, a nossa prática tomando refúgio nas 3 joias e fazendo o voto de Bodhicitta. A gente buscar a iluminação para transformar verdadeiramente a nossa mente, para trazer benefícios e ajudar os seres também a fazer a mesma coisa. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, o voto do Bodhisattva a gente vai expressar a partir da prática das 6 perfeições. Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Sangye chodam sokhi chodam lam janchu vadu dagni
kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim trola pentir sangue drupasho Sangye chodan suki choknam lam janchu badurani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola penchi sangye drupasho. Então, com isso, tomando refúgio, agora a gente reza para Guru Rinpoche, a prece 7 linhas, invocando as bênçãos de Guru Rinpoche, para que a gente possa remover todos os obstáculos para realizar a nossa verdadeira natureza, que não é diferente da natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Wage Nyuki Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Ki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Oge Nyugi Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jingi Lapchi Sheksu So Pema Siddhi. Então, antes da gente acumular um mala do mantra do Guru, a gente faz essa prece, se pondo obstáculos no caminho, para pedir as bênçãos de Guru Rinpoche, para remover todos os obstáculos. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico, irado, domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpoche Nyadrupam Dewa Chempoleja Barche Consal Dudu Drapo Sao soa depso jingila do so chinan sanwe barche jiwa dam sampalu ji drupar jingelo Oma Vajragu Pema Siddhi Oma Vajragu Pema Siddhi.
última vez. Om Vajra Agu Pema Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Om Vajra Guru Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Om Vajra Guru Pema Siddhi Om. Então, tendo recebido as bênçãos de Guru Rinpoche, nós e todos os seres. Então, agora a gente se abre para receber as 4 iniciações. Consumar a nossa prática, nos preparar a nossa prática de Guru Yoga. Então, a gente imagina que de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para a nossa testa. E a gente recebe as bênçãos da sabedoria, dessa luz branca, que remove todos os obstáculos do nosso corpo, as nossas ações mais grosseiras, doenças. E estabelece as bases para a gente realizar o corpo Vajra e realizar o Nirmanakaya, transformando, né, esse nosso corpo comum em um corpo Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. E agora de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz vermelha vindo diretamente da sílaba A na nossa garganta. E a gente recebe, então, imagina, está recebendo, a partir desse fluxo de luz vermelha, as bênçãos da sabedoria que remove todos os obscurecimentos da nossa fala, da nossa energia, transformando a nossa energia, fala comum, fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. E agora de uma sílaba azul índigo no coração de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz azul indo diretamente para a sílaba Rum em nosso coração. E a gente imagina estar recebendo a partir dessa luz azul as bênçãos da sabedoria que remove os obscurecimentos da nossa mente, transformando a nossa mente comum na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E aí agora, por fim, a gente imagina que das 3 sílabas, os 3 pontos de Guru Rinpoche, são emitidas as 3 luzes simultaneamente, branca, vermelha e azul, índigo, diretamente para os nossos 3 pontos. E a gente imagina, então, estar recebendo as bênçãos que remove, a sabedoria que remove os obstáculos mais sutis da nossa consciência condicionada. Estabelece as bases para a gente realizar a grande perfeição, o Svabhavakaya, a inseparatividade dos 3 caminhos. Com essa bênção, com essa confiança, a gente agora convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Ele se dissolve em luz, desde o chakra da nossa coroa, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Sentimos que nosso corpo, fala e mente se tornam indivisíveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Repousamos aí por uns instantes, reconhecendo a nossa verdadeira natureza. A consciência primordial.
Então, com essa prática, a gente começa. Tudo bem com vocês? Está liberado o microfone, viu? Para vocês saberem. Oi, Carmelina. Boa noite, Boa noite, queridos. Boa noite. Então, a gente então vai seguir para o texto, a última partezinha do texto, do livro do capítulo 16, finalmente. Aí depois a gente vai fazer uma complementação com um texto de Mingyur Rinpoche, e depois uma prática do povo Tenzin Wangyal Rinpoche. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o texto. Então, nós vamos finalmente para esse último tópico do livro, que é outras práticas tântricas. No tópico anterior, o Lama falou sobre a prática tântrica, né, que a gente viu alguns detalhes, e a gente pôde fazer uma Guru Yoga do Nondro, que eu trouxe, né, na última prática. E agora ele vai falar dessas outras práticas tântricas, fechando aqui um pouco o raciocínio do capítulo, né, que foi apresentar de forma breve o Tantra, né, o caminho do Tantra, o caminho mais rápido, o caminho direto, não o caminho da fruição, né, diferentemente do caminho Hinayana e do caminho Mahayana, que são o caminho causal, né. Aqui no Tantra a gente vai tomar a fruição como caminho, né. Então a gente vai se conectar com a nossa verdadeira natureza, assim, com a natureza búdica que está em nós já, e as práticas são fazendo isso, a gente já transformando a nossa identidade. Né? Então ele vai falar agora das outras práticas tantras. Ele vai dizer, no Tantra, o praticante reconhece plenamente os eventos virtuosos e não virtuosos que surgem na mente, sem se identificar com eles e sem afastá-los. As meditações que a gente vai fazer, todas as meditações que a gente vai fazer a partir desse reconhecimento da nossa verdadeira natureza, que é o quanto a gente vai se aproximar da consciência primordial em nós mesmos, nossa experiência, né? Não vai, a gente vai estar vendo tudo o que acontece, ele está dizendo, né? A gente vai ver, reconhece plenamente os eventos virtuosos e não virtuosos que surgem na mente. A gente não vai estar botando por debaixo do tapete, não vai fingir, não, a gente vai ver tudo, assim. Mas sem se identificar com eles e sem afastá-los, né? Sem se identificar com o que é virtuoso e sem afastar aquilo que não é virtuoso. A gente vai lidar com toda a nossa experiência, claramente. Condições mentais virtuosas e não virtuosas são vistas já nesse estágio já do Tantra, né? Da gente já estar com a familiarização da compreensão e experiência mínima da vacuidade, nossa, todos os fenômenos do nosso corpo, das nossas sensações, da nossa mente, né, da nossa própria consciência condicionada, desse senso de eu, a gente já está, no tanto, a gente já está muito familiarizado com a compreensão da vacuidade. Então, ele vai dizer, quando a gente chegou nesse ponto da prática, né, condições mentais virtuosas e não virtuosas, elas são vistas como simplesmente decorrentes de eventos anteriores. São frutos de um processo kármico, que tem um karma negativo e tem um karma positivo. Então, tudo que surge são experiências que surgem na nossa consciência, mas são experiências que são surgidas de causas e condições, né? Nesse sentido que está querendo dizer aqui. E o praticante, então, se concentra na pureza essencial da natureza búdica, que está subjacente, né? Que é o fundamento, a base e dá vida a ambas, né? De onde surge, né? E onde se expressa tanto as condições mentais virtuosas como as condições mentais não virtuosas. Então, lembra muito aqui, o que ele está dizendo aqui, lembra muito essas práticas que a gente está fazendo os ensinamentos de Dujon Limpa, né? A gente repousar em Rigpa, ou repousar na consciência e ver que tudo surge da consciência, de fato. São experiências que a gente está tendo, são aparências. Né? Então, no Tantra, a gente vai chegar nesse lugar. O Tantra é a culminância, vai chegar a culminância vai ser o Mahamudra Dzogchen, que é a realização da grande perfeição da nossa experiência. Tudo faz parte da consciência. Sansara e Nirvana. Né? Então, tudo, né? Então, a gente vai estar reconhecendo
a natureza essencial búdica que está subjacente e dá vida a ambas. Então, é de onde toda a nossa experiência acontece, de onde ela surge e onde ela acontece. Ele vai dizer, nesse contexto de prática, dizemos que até mesmo as distorções mentais surgem a partir da natureza búdica, porque tudo surge da natureza búdica. É quando a gente vai se aproximando do que é dito, né? De um só sabor, da experiência de um só sabor, que é ver a igualdade de Samsara e Nirvana. Ou seja, a igualdade no sentido de que são aparências que surgem à consciência. Então, nem a gente vai se apegar àquilo que a gente acha que é favorável, Nirvana, as terras puras, as deidades, as virtudes, e nem a gente vai se apegar, vai rejeitar a não virtude ou a confusão, né? A gente vai e simplesmente iluminar tudo isso. Vai iluminar, ver o que elas são, de fato, experiências na nossa mente, consciência. Né? Esse é o ponto o ponto, então, é não reprimir essas distorções, mas reconhecê-las e, em seguida, tomar sua energia e transformá-la. Então, a gente, tudo, não tem nada para você se proteger de. Você vai olhar tudo isso, você vai iluminar toda a experiência. Né? E se aquilo que se apresenta como uma aflição, uma distorção mental, a gente vai ver pelo que ver, né, pegar a energia dela, né, ver que é um movimento de energia, mas a gente não vai iluminar essa prática que a gente já está se aproximando da verdadeira natureza da experiência, vai fazer com que a gente que a dualidade não se interponha, que a fixação não interponha, que a reificação não se interponha. A gente vai apenas transformar pela lucidez. Né? A lucidez vai transformar a experiência na sabedoria, que está subjacente, assim. Porque a energia se transforma, uma energia que poderia ter uma manifestação negativa, numa energia positiva, que é quando os venenos da mente se transformam nas sabedorias. Né? É assim que os mestres mostram para a gente. Assim, né? Então, no Tantra, toda a energia, quer pareça positiva ou negativa, é utilizada no caminho. Isso inclui a poderosa energia da felicidade, que também se transforma em caminho quando não nos apegamos a ela. Não tomamos a felicidade como algo negativo também, entendeu? Então, nem a confusão é negativa, nem a felicidade também é negativa. Porque senão a gente podia pensar que então, o ser iluminado é aquele que é meio É como algo lazer. definitivo. Hã? Não é negativo, é definitivo. Ele falou aqui definitivo? Não tomamos a energia como algo definitivo. Não tomamos a felicidade como algo, sim, definitivo, desculpa. Não tomamos a felicidade como algo definitivo, tá certo, desculpa. Obrigada, Lana. Mas simplesmente permitimos que surja. Porque a gente podia se apegar, né? Achar que aquela felicidade que a gente... pronto, agora é isso que eu quero, não como algo definitivo, né? Mas simplesmente permitimos que surja. Mais um fenômeno, né? Surgindo na nossa experiência. Aí permitimos que ela surja, a felicidade, e deixamos o fluxo de energia livre. Os problemas surgem somente quando nos apegamos às fontes aparentes de felicidade. Nós nos apegamos a elas, esperando que durem, e no final, nós as sufocamos. Então, se a gente se relaciona com a felicidade com apego, sem entender que a felicidade também é um fenômeno dependente, né, que surge de causas e condições, então a gente entra num processo de confusão de novo, né? Porque a gente vai gerar apego, aí vai gerar sofrimento, porque a gente vai congelar aquela experiência, vai querer congelar aquela experiência, né? A gente vai se fixar. Né? Então, para os tibetanos, a prática tântrica é a coroação do caminho budista, o trem expresso para a iluminação. Mas, como ocidentais, pertencentes a uma outra cultura, é importante não perdermos de vista dois aspectos do caminho tântrico. Ele vai falar agora há pouco, mas só lembrando aqui, né? Quando ele fala que a prática tântrica é a coroação do caminho budista, né? Ele está nos lembrando
dos diversos yanas que são praticados dentro do budismo tibetano, né? O Hinayana, caminho do ouvinte, né? O Mahayana, caminho dos sutras, da prática das 6 perfeições, do aprofundamento da compreensão da vacuidade, Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, todo. Mas aí depois vem a prática do Vajrayana. Só que o Vajrayana tem vários estágios, né? A gente viu, deixa eu lembrar aqui, acho que eu estou com ele aqui. A gente viu que o Vajrayana, deixa eu pegar ele aqui, tem vários estágios, né? Então, o Hinayana tem esses 2 estágios. A gente olhando o caminho da perspectiva da escola Nyingma, a gente vai ter os 9 veículos, que nós estamos ligados à escola Nyingma, né? Os ensinamentos de Dudjom Limpa estão ligados à escola Nyingma. Deixa eu diminuir aqui, que não dá para colocar aqui, aparece. Okay. Aí, então no budismo tibetano, mas mesmo nas outras escolas que ele, por exemplo, que o Glenn colocou aqui junto, para a gente ter uma noção, a escola Kagyu e a escola Gelugpa, que é do Dalai Lama, né, lá, e Kagyu é do Mingyur Rinpoche, e vários outros. Ele tem mestre também que transita nas três linhagens. Choquinima, né? Rinpoche. Choquinima, isso. É toda a família do Kuordin, né? A que está na linhagem Kagyu. Então, na escola Nyingma, os 9 veículos, né? O caminho, você pode olhar a partir dos 3 veículos, Hinayana, Mahayana ou Vajrayana, mas na escola Nyingma eles são subdivididos, os 3 caminhos são apresentados em 9, né? 9 veículos, assim. 2 do Hinayana, o Mahayana, que é o Bodhisattvayana, e depois no Vajrayana tem várias etapas aqui, os yogas externos e os yogas internos. E aí o Mahayoga aqui, o estágio da geração, a prática que a gente conhece como Tantra, normalmente a gente faz para nós, é mais conhecido, quando a gente fala em Tantra, está falando do estágio da geração e da completude. As práticas de deidade, das sadhanas, né? Que estão aqui. O Mahayoga é o estágio da geração e o Anu Yoga é o estágio da completude. Normalmente, as práticas de sadhana está no Mahayoga, é aqui, estágio da geração. O Anu Yoga, normalmente os mestres não ensinam assim abertamente, porque são as práticas com os canais, energias, ventos, com o corpo sutil. Que aí já é uma prática mais sutil, onde você, trabalhando com o estágio da geração, você se prepara para o estágio da completude. Mas, em todas as práticas do estágio da geração, no finalzinho, tem as 4 iniciações e a dissolução da deidade né, através do canal central, no nosso próprio corpo. Então, já é já empurra a gente para o estágio da completude, assim, as práticas de sadhana, né? Mas aí tem a culminância, que é o Dzogchen, que é o Hatha Yoga, que é a parte mais direta, vai lidar diretamente com a natureza última, assim, não vai ter superficialidades no caminho, assim. É Treksho e Togal, que são os ensinamentos de Dudjom Limpa, né? O Dudjom Limpa vai trazer Shamatha, Vipassana, Treksho e Togal, que é o Dzogchen, né? Aí ele sugere lá ele apresenta os caminhos, ele sugere que você pode praticar um pouco do estágio da geração, um pouco do estágio da completude, mas você pode ir direto para Treksho, só Treksho e Togal. Mas aí dependendo do que a gente achar que é favorável para nós, que está nos ajudando, né, no processo. Ana ou Paulo. Flori, você falou que o Anu Yoga, então, é trabalhar com os canais. Por acaso, a prática de Poa, que tem um pouco disso de lidar com a Tem um energia? pouco, né? Eu tenho um pouco já vai lidar porque vai lidar com a transferência de consciência, né? Vai se conectar com o canal central, vai ter que já lida, são práticas que vão lidar já. A yoga dos são sonhos práticas, também. Anu Yoga já vai ligar. A yoga dos sonhos também. Também. Tá bom, Então, são práticas obrigado. sutis. Pois tá bom. Deixa eu voltar aqui para o texto, né? Nós estávamos no texto. Vou finalizar aqui. Pronto. Então, ele vai dizer... Aí ele vai dizer, então a gente precisa, para os tibetanos, a prática tântrica é a coroação do caminho budista, o trem expresso para a iluminação. Mas, como ocidentais, pertencentes a uma outra cultura, é importante não perdermos de vista 2 aspectos do caminho tântrico. Aí, quais são eles? Primeiro, o caminho tântrico pode ser o ponto culminante do caminho budista tibetano, mas isso não significa, de forma alguma, que ele seja mais importante do que os outros aspectos do caminho. Lembra que quando o Lama Longola, principalmente, gosta de nos dizer que
quando você chega para praticar o Tantra, você já tem a base, a fundação dos caminhos anteriores. A gente tem que ter a base no caminho Nayana, que é o caminho da ética, do cultivo de virtudes. A gente tem que ter a base do Bodhisattvayana, que é o cultivo da Bodhicitta, para chegar pronto para poder fazer as práticas do Tantra. Então, nem que a gente já tenha praticado em vidas anteriores, mas a gente tem a realização dessa... A gente tem familiaridade com essas práticas, né? A gente não chega assim, de paraquedas, no Tantra, sem nenhuma base, né, para praticar. Então, ele vai dizer, todas as outras etapas, os outros são aspectos do caminho, são muito importantes, né? As etapas anteriores, tá? Aí ele vai dizer, cada parte do caminho, deixa eu tirar esse aqui, está no meio aqui. Por que isso aqui está agora? Cada parte do caminho budista tem o seu próprio valor, desde os preceitos morais mais básicos, lá do Hinayana, da gente cuidar de não causar sofrimento com o corpo, com a fala, com a mente, tem aquelas 10 não virtudes, a gente procurar praticar a virtude. Então, todo o caminho, cada parte do caminho budista tem o seu próprio valor, desde os preceitos morais mais básicos até as práticas para abrir o coração, lá do Mahayana, né? Como a bondade amorosa, até a mais sutil compreensão da vacuidade, que é aí quando a gente já está chegando na última perfeição, que é a sabedoria. Então, a gente precisa ter todo o caminho das 6 perfeições também. Sem uma profunda realização da vacuidade e sem a prática dos preceitos morais, o caminho tântrico pode sair do controle e se tornar prejudicial. Porque a pessoa pode achar que é agora o Buda tal, que é Tara, porque ele está reificando agora a si mesmo, ou está reificando a deidade, porque acha que Tara está em algum lugar, eu vou me encontrar com Tara, quando eu morrer, o Buda Amitabha, ele está lá no céu, na Terra Pura, em tal lugar. Então, a pessoa pode estar reificando tudo, porque ela não tem a base de compreensão para praticar. Então, ele disse, sem a realização da vacuidade, o uso das visualizações e imagens do Tantra não passam de fantasia. Pode até, né, gerar uma confusão na mente da pessoa. Todos esses elementos constituem uma rede interconectada. Então, por isso que os mestres têm cuidado, deveriam ter pelo menos, né, de apresentar esses ensinamentos, tem todo o processo de iniciação, aí tem votos, tem todo um processo para poder a pessoa, e tem que fazer a prática, tem que estar dando retorno, tem que estar em contato com a sanga, com o mestre, para poder a coisa não desandar, né? Um pouquinho. Então, tem que ter essa base. E aí, esse em primeiro lugar, ver que a prática do Tantra, apesar de ser o caminho, digamos assim, a culminância, todo o processo, toda a base, todos os fundamentos são importantes. E, em segundo lugar, o caminho tântrico é um caminho, e não deve ser confundido com o objetivo verdadeiro da realização. Os tibetanos consideram o Tantra como a rota mais veloz para o estado de Buda, mas isso não significa que seja a única, ou que seja a própria iluminação. Então, o Tantra é caminho. A iluminação, fazer as práticas de deidade não é praticar a iluminação ali naquele momento, não é o fim, é meio para a gente realizar o quê? A natureza Rigpa, a consciência primordial, a natureza búdica. Que aí ela está, como o do John Limpa disse domingo para a gente, né? Tudo isso, quando a gente atinge a consciência primordial, tudo isso espontaneamente se manifesta, não tem nada artificial no processo do reconhecimento da natureza búdica. As qualidades é a nossa natureza búdica, é preenchida de qualidades. Assim. Então, os tibetanos consideram o Tantra como a rota mais veloz para o estado de Buda, mas isso não significa que seja a única ou que seja a própria iluminação. Mesmo dentro do budismo Mahayana, há outros caminhos, como o Zen. Então, no Mahayana surgiu também o Zen, que está ligado à tradição chinesa, à tradição japonesa, que são tão diferentes do Tantra, que foi o caminho que foi desenvolvido no Tibete, principalmente, né? Assim, surgiu da Índia uma parte, mas foi super desenvolvida no Tibete.
E, então, ele vai dizer, parece até que são tão diferentes do Tantra, né, a tradição do Zen, por exemplo, que pode ser difícil reconhecer que ambas têm raízes comuns nos ensinamentos do Buda. E são ensinamentos do Buda. Se você vê como é que um Zen pratica, um mestre Zen, a Sangha Zen pratica, é completamente diferente. Se você olhar assim, alguns vídeos da monja Joan Halifax, né, o mestre Kazuaki Tanahashi Sensei, outros mestres, né, do Zen, eles têm uma prática totalmente diferente. Né? Mas são ensinamentos, é um outro caminho. Ali, aqueles 3 que a gente viu ali agora, são caminhos dentro das escolas do budismo tibetano, ainda tem várias lá, várias outras subdivisões, que a gente não nem sabe, assim. Mas tem outras tradições budistas, um outro meio hábil, assim, com uma outra prática, mas todas levando o aluno a realizar aquilo que o Buda realizou, que são ensinamentos que vêm diretamente do Buda. Né? Mas como os mestres dizem, o budismo precisa se dialogar com a cultura onde ele está. E por isso que tem essas diferenças de prática, porque isso é resultado do diálogo com a cultura, onde chega. Então, as mentes, a confusão daquelas mentes vai determinar que tipo de práticas vão ser mais favoráveis para aquela mente remover os obstáculos, né? Despertar. Por isso que tem essa diferença assim, do Zen, do budismo tibetano, do budismo Theravada, né? E nas Américas, sei lá, Brasil, pode se configurar um budismo diferente também, né? Mais à frente, né? Mais à frente, porque isso demorou anos para o budismo tibetano se colocar, né? Para os budismos, né, se formarem assim, né? Para ver essa transposição de cultura, né? Aí ele vai dizer, o ponto central, o ponto crucial, não é apegar-se a um caminho ou a uma escola como se fosse superior às outras, mas praticar aqueles ensinamentos que trazem benefícios para nós mesmos e aos outros de maneira mais clara. Então, é um caminho que vai depender muito da nossa conexão com os ensinamentos, com as práticas, né? Então, esse é o espírito altruísta e pragmático, que permeia todo o budismo tibetano desde seus fundamentos, e isso é especialmente relevante neste mundo moderno pluralista, em que procuramos realizar nosso anseio mais essencial, o despertar espiritual. Então, tudo isso são caminhos, são remédios para a gente despertar a nossa verdadeira, encontrar a verdade, a nossa verdadeira natureza. Os caminhos dentro do budismo tibetano são vários, dentro do budismo em geral já são vários, e fora do budismo, muitas outras tradições. Né? O Vedanta, Cabala, cristianismo, então são muitas tradições, as religiões, as culturas mais originais, então é isso. Então aqui a gente conclui o capítulo, o livro, né? Aí eu trouxe, eu acho que para até dialogar um pouquinho com o que o Lama trouxe agora nesses últimos 2 parágrafos, sobre a importância da gente ver ter uma compreensão do que a gente está praticando, aí eu achei bem interessante o último capítulo do livro do Mingyur Rinpoche, um pedacinho, né? A gente vai ler um pedacinho, do Transformando Confusão em Clareza, que é o livro que ele explica as práticas preliminares, o Nondro, da tradição dele, né? Da tradição Kagyu. Aí eu trouxe esse último capítulo que ele vai falar, né, sobre... E então, após o Nondro, depois que eu faço as preliminares, eu vou fazer o quê agora? O que eu vou praticar, né? Aí ele vai falar da experiência dele, assim, no caminho. Eu achei bem legal, e o conselho que o mestre deu a ele, que é muito importante para nós, assim, né? Como daí a gente que agora deu esse sobrevoo, assim, que viu toda a complexidade que são os ensinamentos do budismo, né? Então, aí o próprio Mingyur Rinpoche ficou confuso, não sabia o que praticar, né? Aí ele foi para o mestre dele, e o mestre dele deu um ensinamento para ele, assim. Eu acho que seria legal para a gente concluir com esse ensinamento aqui, né? Usando o Mingyur Rinpoche, e depois a gente vai ver uma meditação muito linda, muito singela, mas muito profunda do Tenzin Wangyal Rinpoche. E a gente pode levar para a nossa vida, assim, que está alinhado com as práticas que a gente está fazendo, assim. Mas é uma meditação bem simples, assim. E vai ser bem interessante o jeito que ele traz. Mas vamos olhar, então, o que o Mingyur Rinpoche tem para nos revelar a experiência dele, né? Que pode ser útil
o conselho que ele recebeu do mestre dele para nós, assim, né? Então, deixa eu achar aqui. Só mudar aqui o livro. Então, é o capítulo 12 lá do livro Transformando Confusão em Clareza. A gente vai ler um trechinho do capítulo. Então, ele começa assim, após o nondo, né? Ou seja, é o último capítulo do livro, depois que você pratica as preliminares, o que acontece? Ele vai dizer, falando dele aqui, né? Mingyur Rinpoche. Quando tinha 20 anos, fui de Sherabling até o Butão para visitar Nyoshu Ken Rinpoche, que era o mestre dele. Já havia recebido a primeira metade dos ensinamentos de Nyuntri e fui receber o segundo, a segunda parte. Tinha o quê? 20 anos. Entretanto, cheguei à casa de Ken Rinpoche, em Timpo, e em um estado de terrível confusão. Tinha recebido tantos ensinamentos maravilhosos que não sabia qual deles fazer. Sabia que a prática da natureza da mente era a mais importante, principalmente porque a tradição dele apresenta, a prática começa já apresentando a natureza da mente, assim, a Mahamudra, bem importante. Então, para eles, assim, é como a gente, o Dzogchen para nós, assim, né? A gente vai apontar para a natureza última da nossa mente, né? Consciência primordial. Ele também, eles apontam também no Mahamudra lá da tradição Kagyu deles, né? Ele vai dizer, eu sabia que a prática da natureza da mente era mais importante, mas também me ensinaram que o reconhecimento da verdadeira natureza da mente é consolidado e aprimorado por muitos métodos, todos eles apresentados como práticas realmente importantes. Yoga das deidades, prática do corpo sutil, oferenda de mandala e muitas outras. Aí ele vai dizer, toda vez que aprendia uma nova prática, meus professores me diziam quão profunda e transformadora ela era, absolutamente necessária para a minha maturação, e continha a própria essência dos ensinamentos do Buda, do ensinamento do Buda. Então, cada prática que era ensinada era dito isso para ele, né? Era profunda, transformadora, necessária para que ele pudesse, né, aprofundar, ter essa maturidade na prática, e tinha já a essência dos ensinamentos do Buda. Mas, em algum momento, comecei a me perguntar, como vou conseguir fazer todas essas meditações? Existem muitas práticas essenciais. Então, durante meses, sempre que começava uma prática, pensava que outra seria melhor. Ele começava uma, aí se lembrava da outra. Ih, mas podia ser essa. Então, se escolhesse uma versão realmente elaborada da prática da mandala, por exemplo, que é uma das práticas, né? Oferenda de mandala, tem práticas simples e práticas elaboradas. Se eu escolhesse uma versão realmente elaborada da prática de mandala, por exemplo, eu julgava que seria mais sábio e mais fácil escolher uma prática de visualização mais simples. Outro dia, estabelecia que minha realização seria bem mais embasada por uma prática simples, mas tinha medo de perder algum aspecto importante que pudesse estar inserido em uma prática mais complicada. Ele começou a ficar assim, né? Confuso, né? Aí me lembrava de ter ouvido. A renúncia é o aspecto mais importante do Dharma. Então eu pensava em me concentrar nela. Aí, porém, também me lembrava de ouvir que a bodhicitta é o mais importante. Aí eu passava para essa prática, cultivar a bodhicitta. Por fim, decidi adiar a decisão sobre qual prática fazer até que a opção perfeita se apresentasse. Aí ele tomou essa decisão, aí ele disse, logo depois me arrependia por estar perdendo tempo, não estar praticando nada, esperando que viesse a compreensão do que fazer, né? Então, aí, após 6 meses de confusão constante, olha que foi o Rinpoche, desde os 13 anos, já estava fazendo retiro de 3 anos. Aí, você ter noção, é bom a gente fazer essa comparação, porque a gente não tem todo esse mérito do Rinpoche, né? O pai dele, simplesmente um grande mestre, né? Enfim, a família toda de Rinpoches. Então, após 6 meses de confusão, ele já estava com 20 anos, já estava maduro, já tinha passado por retiro de 3 anos, enfim. Então, após 6 meses de confusão constante, fui visitar o mestre dele, né, Ken Rinpoche. Estávamos, então, lá, ele chegou lá, né? Estávamos juntos no chão de seu quarto. Ele nunca se sentava em uma cadeira ou dormia em uma cama elevada, mas sempre preferia tapetes.
Então, à direita do seu tapete havia uma grande janela, por onde eu podia ver toda a cidade de Thimphu. Uma cidade pequena e linda. A janela estava aberta, deixando entrar uma brisa suave na sala. Ele conta isso com detalhes, porque é um momento importante para ele, né? Porque, veja, você chega diante do mestre, 6 meses de confusão, a mente vai com ansiedade de encontrar a resposta, né? Então, ele se lembra, isso foi muito importante para ele, esse ensinamento, assim, né? Que abriu para ele, assim, né? Ele vinha num processo de tensão grande, né? Aí ele diz, então, à direita, a janela estava aberta, deixando entrar uma brisa suave na sala. Como sempre, a mente do mestre dele, né, sua mente, parecia nunca se afastar da consciência plena, ou Rigpa, para eles aqui, está falando consciência plena é Rigpa, né? Ele, parece que a mente do mestre dele, né, naquele lugar ali, tranquilo, com a janela aberta, ele parece que, ele sentiu isso assim, né, quando olhou para o mestre, parecia que a consciência dele, a mente dele nunca se afastava da consciência plena, e seus olhos estavam cheios de sabedoria e bondade. É assim que ele sentiu o mestre dele, né? Aí o quarto tinha muitas tancas penduradas nas paredes, incluindo imagens de Vajrasattva, Padmasambhava, Samantabhadra e Amitabha. Aí eu acho que ele já pergunta assim, qual é o que ele pratica? Estou brincando, né? Já tinha lá as tancas lá de Amitabha, Vajrasattva, Padmasambhava, Amitabha, Samantabhadra. Aí o Mingyur Rinpoche, eu olhava para esses seres iluminados e me perguntava qual deles oferecia a melhor prática. Então, expliquei para o mestre. Não tenho dúvidas de que os ensinamentos sobre a natureza da mente são os melhores, mas não sei qual é a melhor prática para auxiliar nesse processo. Olha, que essa pergunta do Mingyur Rinpoche já traz para nós aquilo que o próprio Dudjom Rinpoche, Dudjom Limpa, vai falar nesse treinamento, né, das 8 fases lá, na fase 4, ele vai dizer, se você, depois que você está preparado para o Trek Show, ele diz, se você tem confiança, você pode seguir direto para o Trek Show, que é repousar na natureza da mente. Mas se você sentir que não está precisando de ajuda, de apoio, você pode seguir pelo caminho da geração e da completude, para te ajudar. Certo? Veja, o próprio Mingyur Rinpoche queria esse apoio. Aí, oi, Ana, o Paulo, diz. Isso me lembra, eu pensei que isso era uma coisa que acontecia com a gente, sabe? E aí vai com a Cadro, faz uma iniciação, aí a gente coloca mais essa sadhana, nessa coisa na nossa meditação. Aí vai com a Zeren mais essa coisa, mas a Tara Aí com o Vermelha. Tenzin Wangyur Rinpoche é outro. Pois Deus do céu, disse assim, meu Senhor do céu. Aí o Paulo tá com chama. Até eu falei assim, olha, a gente vai ficar maluco antes da gente vai ficar doido. Pronto. Então, esse conselho do Mingyur Rinpoche, escutem bem. Vamos lá. Deixa eu voltar lá para o texto. Aí ele perguntou, então, né? Ele perguntou. Então, vai dizer, não tenho dúvidas de que os ensinamentos sobre a natureza da mente são os melhores, mas não sei qual é a melhor prática para auxiliar nesse processo. Expliquei lá, né, para o mestre, que durante meses eu vinha pulando de uma prática para outra, sem confiança sobre qual era a melhor para o meu caminho. Agora, ele diz, né, agora ele voltou a falar, né, agora eu estou farto de todas essas maravilhosas possibilidades, disse-me, mas, ao mesmo tempo, não quero perder nenhum ponto importante. Você tem algum conselho para me dar? Aí ele diz, sua resposta foi me contar uma história sobre Atisha. Atisha foi um grande indiano que foi para o Tibete ajudar na consolidação dos ensinamentos do budismo no Tibete. Aí ele diz, Ken Rinpoche, que é o mestre do Mingyur, né, o mestre do Mingyur que está respondendo aí, Ken Rinpoche me disse que Atisha tinha sido convidado para ir ao Tibete pelo rei, que explicara a Atisha que o budismo em seu país não estava prosperando. Quando veio da Índia para o Tibete, algumas centenas de anos antes, o Dharma contava com forte apoio político e patrocínio real. Porém, nesse meio do caminho aí, um rei chegou ao poder e, sentindo-se muito ameaçado pela devoção do povo ao Dharma, tentou erradicar o budismo. Aí o Mingyur Rinpoche diz para quem? O rei não queria competir com o Buda.
desculpa, o Ken Rinpoche está explicando, o mestre está explicando, o rei não queria competir com o Buda, explicou o Ken Rinpoche rindo. Então, ele não teve sucesso, mas o florescimento inicial dos ensinamentos do Buda tinha declinado. Muitos aspectos sutis de entendimento haviam sido perdidos no Tibete, né, nesse processo, né, de pegar esse rei que quis que o Dharma, né, erradicar o budismo, aí chegou um outro rei, então, enquanto outros se tornaram incompreendidos. Então, o ensinamento começou a declinar. Após esse momento difícil, um novo rei assumiu o comando, determinado a ver o Dharma florescer no Tibete mais uma vez. Então, nessa época, então, desse novo rei que queria que o Dharma florescesse novamente, Atisha já era altamente respeitado lá na Índia, né? Atisha já era altamente respeitado por sua realização e conhecimento perfeitos, bem como por seu compromisso de corrigir as visões distorcidas do Dharma. Ele era conhecido como... Ele foi que fez vários também Lojong, né? Atisha. Então, Atisha aceitou o convite do rei e foi para o Tibete. Logo que atravessou a fronteira ocidental, chegou a Nhari, não sei nem como se pronuncia, cidade natal do famoso tradutor Lotsawa Rinchen Zampo. Ele morava lá, esse famoso tradutor. Naquela época, Rinchen Zampo já era idoso e havia traduzido ou revisado mais de 100 textos, né, do sânscrito para o tibetano. Foi também um dos monges enviados à Índia pelo rei tibetano para estudar os ensinamentos budistas e aprender sânscrito, como parte do programa para restabelecer o Dharma no Tibete. Então, os dois mestres ficaram felizes, ou seja, o Atisha, que estava chegando lá no Tibete, e o grande tradutor tibetano, o Rinchen Zampo, ficaram felizes de se conhecer e passaram dias discutindo os aspectos essenciais dos primeiros ensinamentos do Buda, a compaixão do grande veículo, e os ensinamentos de sabedoria que se desenvolveram no Tibete. Então, eles falam conversando lá sobre os 3 yanas do Buda, né? As voltas do Dharma, né? Os 3 yanas. Aí, a cada pergunta que a Atisha fazia sobre textos sânscritos ou determinados pontos sutis dos ensinamentos indianos ou tibetanos, o tradutor lá, Rinchen Zampo, o tibetano, né, velhinho lá, dava a resposta perfeita, sem nenhum erro. Atisha ouvia atentamente, ficando cada vez mais impressionado com o perfeito entendimento de Rinchen Zampo. Finalmente, Atisha declarou a Rinchen Zampo: tendo um grande mestre como você aqui no Tibete, não há necessidade de eu estar aqui. Posso dar meia volta e voltar para a Índia. Aí o Rinchen Zampo ficou muito satisfeito com o elogio, mas respeitosamente implorou a Atisha para continuar sua jornada, né? Porque ele tinha acabado de entrar no Tibete, né? E aí ia até o rei, né? Aí a Atisha estava refletindo sobre isso que né? Sobre ele, tá? Por que ele foi chamado? Se já tinha esse grande mestre lá, né? E a insistência do mestre para ele ficar. Aí ele estava refletindo. Quando perguntou, então, ele perguntou a Rinchen Zampo: me diga uma coisa, como você reúne todas essas práticas importantes? Aí onde vai chegar o ponto, né? Como você reúne todas essas práticas importantes, todos os yanas do Dharma? Aí Rinchen Zampo respondeu: para reuni-las, construí uma casa de 3 andares, mesmo, física, uma casa. Na parte da manhã, pratico o veículo básico no piso térreo. Ao meio-dia, subo ao 2º andar e pratico o grande veículo, Mahayana. E à noite, vou para o 3º andar e pratico o veículo Vajra. Aí, quando o Rinchen Zampo terminou sua explicação, Atisha ria tanto que mal conseguia falar. Por fim, ele disse: agora eu entendo por que preciso ficar no Tibete. Então, o Rinchen Zampo não sabia integrar os três yanas. Então, Lotsawa Rinchen Zampo perguntou a Atisha, depois que a Atisha se recompôs, provavelmente: como você, então, pratica todos os 3 veículos juntos? Atisha disse: a prática fundamental tem 2 aspectos: refúgio e bodhicitta.
Na verdade, a Atisha foi um dos que organizou o Lanrim, são os caminhos da prática, os estágios da prática. Os estágios da prática. Porque é muito claro isso na cabeça dele. Assim, quando ele viu onde estava o nó, ele viu que o nó estava porque ele não estava faltando saber os estágios da prática, claras, assim, né? Aí, a Atisha disse, a prática fundamental tem 2 aspectos, refúgio e bodhicitta. A prática principal tem 2 aspectos, sabedoria e método. Para concluir, praticamos a dedicação. Essas 5 práticas, refúgio, bodhicitta, sabedoria, método e dedicação, essas 5 práticas abrangem todos os pontos-chave dos 3 yanas. Isso é suficiente. Isso é o suficiente. Todo o Dharma budista está contido nessas práticas e as fazemos sentados em uma almofada e não andando de piso para piso. O refúgio representa o veículo básico. A bodhicitta representa o grande veículo. Método e sabedoria representam o veículo Vajra. O método aqui pode ser entendido como shamatha ou também a prática das deidades. A sabedoria é a vacuidade. Então, termine com a dedicação. Então, você tem uma prática completa, se você fizer todo o caminho completo. Esses ensinamentos deixaram Rinzai Zampo muito contente. Prometeu passar o resto de sua vida em retiro e continuou a seguir o ensinamento de Atisha. Então, Ken Rinpoche me disse. Aí voltou, aí tava, o mestre do Mingyur Rinpoche estava contando a história de Atisha para dar o contexto da resposta que ele ia dar para o Mingyur Rinpoche, né? Aí ele disse, então, Ken Rinpoche me disse, esse é o mapa essencial. Com ele, você não se perde. Se conhecer esse mapa, você conhece todo o corpo do Dharma budista. Qualquer ensinamento que receber pode ser usado para adicionar detalhes ao seu mapa. Depois de um breve silêncio, Ken Rinpoche perguntou, você ainda deve estar se perguntando como tudo isso é praticado em uma almofada. Ele nem esperou pela resposta e continuou, então, a explicar. Ele vai dizer, o refúgio é a porta de entrada para os ensinamentos fundamentais. Qualquer prática começa com refúgio. Com o refúgio, deixamos para trás a confusão do samsara e mantemos a mente voltada para a liberação. E aí, quando a gente fica claro para nós que a gente não quer mais, né, seguir com essa mente que né, da reificação, da dualidade, das aflições mentais que geram relações não virtuosas e sofrimento. Então, a gente toma refúgio aonde? Nas 3 joias. Inicialmente. Porque o refúgio ele tem um processo inicial, mas depois ele vai se aperfeiçoando. É o refúgio externo, no Buda, no Dharma, na Sangha, depois vai ter o refúgio interno e o refúgio secreto, que é a consciência última. O refúgio secreto é os ensinamentos que a gente viu no domingo, do John Limpa, né? Repouse lá em Rigpa, esse é o refúgio secreto. Tudo mais acontece, a prática toda surge daí, né? Mas aí ele vai dizer, então, com o refúgio, deixamos para trás a confusão do samsara e mantemos a mente voltada para a liberação. Contudo, quando você entende que o guru e o Buda, o guru, no caso, o mestre, e o Buda são os mesmos, que toma refúgio no guru, né, no Buda, no Dharma e na Sangha, ou no Lama, Idam e Dakini, mas ele vai dizendo, na hora que você vai entender que o guru, o mestre, o Idam e o Buda são os mesmos, a prática do refúgio se torna Guru Yoga. Certo? Porque depois você vai entender que você mesmo também é inseparável, né? Que é o refúgio interno. Né? Depois do refúgio, ele vai depois explicar lá na frente. Depois do refúgio, estabeleça sua motivação em bodhicitta, que é a porta de entrada para o Mahayana. Quando você faz os votos de bodhicitta, você está entrando no Mahayana. Você está tomando refúgio, você está entrando no Hinayana. E já está se aproximando da própria Guru Yoga. Na bodhicitta, você entra para o Mahayana. Né? Você abre a porta do Mahayana. Isso define a nossa intenção para cada prática, que é de buscar a iluminação para transformar a nossa mente, para ajudar os seres. A gente vai ver que a nossa condição dos seres é a mesma. Então a gente cultiva a bodhicitta, isso define a nossa intenção em cada prática, e, finalmente, para qualquer atividade da vida diária, e também para qualquer atividade da vida diária, né? Porque na hora que a gente está se conectando com o bodhicitta, ela vai não só
trazer essa motivação para a nossa prática, mas para a nossa vida, porque a nossa vida não está separada da nossa prática, né? Vajrasattva e Mandala, elas expandem a visão do Mahayana. As práticas, por exemplo, de Vajrasattva, que é a prática de purificação da confusão, que é aquilo que nos impede de ajudar os outros, é a nossa confusão. Então, Vajrasattva é uma prática que vai nos ajudar a purificar a confusão. Então, ela ajuda a Bodhicitta, né? E a prática de Mandala também, porque ela vai expandir a nossa visão. A prática de deidades também vai... o oferecimento de mandala também, de ver as deidades todas, todo o nosso universo como uma mandala, também vai ampliar a nossa visão, né, do Mahayana. A seguir, vem as práticas principais do Vajrayana. Os métodos para trabalhar com as deidades estabilizam nosso entendimento da união de forma e vacuidade, que é a sabedoria. Então, na hora que a gente começa a trabalhar com fazer as práticas de deidade, a gente vai penetrar. É um método para penetrar na compreensão de forma e vacuidade unidas. Que na hora que a gente faz surgir a deidade e depois dissolve a deidade. A ver que a deidade é uma construção, né? Porque é mesmo. Vai construir as deidades, né? Imaginar as deidades. E depois a gente vai ver que a gente também se constrói na nossa vida, a gente se constrói nas nossas identidades, no samsara. A gente está sempre construindo a realidade. Então, a prática com as deidades vai nos ajudar a ver o quanto é que a gente faz, é assim que a gente faz. A nossa realidade é isso, é uma construção, né? Aí ele vai dizer, então essas práticas as práticas principais, né, do Vajrayana, que aí os métodos para trabalhar com as deidades estabilizam o nosso entendimento da união de forma e vacuidade, que é a sabedoria. Quando a gente está compreendendo, né, que tudo surge da nossa experiência, tudo surge da nossa mente, as aparências que surgem são vazias de existência inerente, então a gente está se aproximando da sabedoria. O método geral do Vajrayana é o de considerar a realização como caminho, que a gente já vai imaginar que a gente já é essa dimensão luminosa, né, que constrói as realidades. Isso vai praticar as yogas da deidade. Então, no Guru Yoga, nós nos tornamos a deidade iluminada Vajrayogini. Quando a gente está fazendo o Nondro, né, por exemplo, que ele está comentando o Nondro, né, mas a gente se transforma no praticante perfeito, que tem a realização da vacuidade, que é Vajrayogini, né? Então, Vajrayogini é a base para a gente praticar de fato o Guru Yoga, com a natureza última, né? Aí a gente vai se fundir, seja com qualquer deidade que a gente fizer surgir, mas a gente é Vajrayogini, a gente tem a realização da vacuidade. É o praticante que tem a realização da vacuidade. Então, a gente já se torna inseparável, né? De qualquer imagem de Buda que a gente possa imaginar na nossa frente. Então, para fazer isso com genuína convicção, precisamos entender a verdade da vacuidade, que é a sabedoria. Então, essa é a essência de todas as práticas das deidades que vêm após o Nondro. Seja qual for a sua prática, o aspecto mais importante é a consciência plena, ou Rigpa, aqui, consciência primordial. É a consciência plena. A consciência plena contém tudo. Uma vez que você reconhece a consciência plena, todas as práticas se tornam profundas. Então, a gente se aproximando do reconhecimento da consciência primordial é que vai realmente vai ter totalmente sentido as práticas que a gente está fazendo, porque a gente vai ver que a consciência primordial constrói a realidade. Então, qualquer prática que a gente está fazendo, a gente está usando o próprio potencial da natureza última, que é de construir a realidade. Então, aí vai ficando cada vez mais profunda a prática. Quanto mais a gente tem realização de Rigpa, vai sustentando essa realização, né? E cortando a dualidade, a fixação, a reificação, né? Da nossa experiência comum de ser senciente. Né? Aí ele vai dizer, a consciência plena contém tudo. Uma vez que você reconhece a consciência plena, todas as práticas se tornam profundas. Se você não desenvolveu a consciência plena, então, mesmo que pratique todos os tipos de métodos maravilhosos, eles não vão realmente lhe ajudar. Por isso, dedique o mérito. Sempre termine com a dedicação do mérito. Então, a gente dedica o mérito para que a gente possa atingir a realização para benefício de todos os seres. Isso é o final de todas as práticas, né? Que a gente pode, enquanto a gente não realizar profundamente a consciência primordial, a gente está no caminho. Está no caminho. Então, a gente vai precisar de mérito, né, para seguir e concluir. Então, com as palavras de Ken Rinpoche, do mestre dele, senti uma sensação quase física de ansiedade deixando o meu corpo e minha mente. Isso é o Mingyur Rinpoche dizendo
como ele se sentiu quando o mestre explicou isso para ele, né? Como é que se praticava, qual era a essência do caminho, né? Aí, quando o meu mestre disse isso, me explicou, senti uma sensação quase física de ansiedade, deixando o meu corpo e minha mente. Depois dessa conversa, fiz muitas práticas diferentes, mas nunca mais me preocupei com qual era a melhor ou se estava perdendo alguma coisa. Ele estava praticando com essa compreensão mais profunda, sem estar gerando comparações e entendendo o eixo da prática, o que aquela prática significava dentro desse eixo. Então, isso, né, clareou para eles. Então, com o conselho de Ken Rinpoche, entendi que todos os dharmas são um. Não importa a forma da prática, shamatha, a prática das deidades, bodhicitta, o objetivo é o mesmo, libertar o ego das fixações, ir além dos conceitos, ajudar os outros e reconhecer a consciência plena. O núcleo central máximo da nossa jornada do Nondro ainda pode ser condensado em 3 práticas. Ele vai falar aqui um pouquinho, quando ele está terminando o livro sobre o Nondro, ele vai dizer: o núcleo central máximo da nossa jornada do Nondro, dessas práticas preliminares que nos abrem, né, para compreender todo esse processo, ele pode ser condensado em 3 práticas. Ele diz: a cabeça, o coração e o braço da prática. Refúgio e bodhicitta juntos são a cabeça da prática. O coração da prática é a sabedoria, que pode ser abordada pela vacuidade ou pelas meditações sobre a natureza da mente. Essa é a essência do Vajrayana. No final, dedicamos o mérito, que é o braço da prática. Então, refúgio bodhicitta, sabedoria e dedicação. Tem a sabedoria, aí tem vários métodos para a gente acessar realizar a vacuidade, seja a yoga da deidade, seja a prática diretamente de repousar na consciência, reconhecer a consciência, vendo as aparências, né? Repousando a quietude da consciência em meio às aparências, fazendo vipassana, vendo a natureza vazia, todas as aparências, desconstruindo a solidez das aparências, tudo isso é prática de sabedoria. Então, a gente faz refúgio, bodhicitta, sabedoria e dedica. Em essência, é isso, assim, no Nondro, né, também. Então, os 4 pensamentos, que seria o preliminar do Nondro, a gente começa com os 4 pensamentos, né? Então, os 4 pensamentos, vida humana preciosa, impermanência, as causas e condições, né? Ação e efeito, seus efeitos, e o sofrimento, a natureza do sofrimento, ele vai dizer, os 4 pensamentos juntos nos inspiram a renunciar ao samsara. A prática do refúgio confirma e aprofunda essa renúncia. Com a renúncia, descobrimos nosso potencial. Nós sabemos que podemos transformar a nossa mente, né? Então, sentimos-nos esperançosos a nosso próprio respeito. A própria possibilidade de liberdade traz uma intensa alegria para o nosso caminho. É como ver a cachoeira do outro lado do deserto. Ainda estamos com sede, mas a visão da água traz esperança e felicidade. Então, quando a gente contempla os 4 pensamentos e a gente gera a renúncia ao samsara e a gente vê a possibilidade de transformação, que é olhar para a nossa mente de fato, aí a gente tem surge em nós, como o Lama Lola chama, espírito de emergência, que é o refúgio, é o espírito de emergência. Eu sei que posso sair. E aí eu olho para aquilo que vai me ajudar a sair, né? Então, como ver a cachoeira lá longe, mas saber que ela está lá. Então, a gente vai na direção da cachoeira. No caso aqui, a gente vai em direção a realizar as 3 joias, né? Então, com o refúgio exterior, recorremos ao Buda, Dharma e Sangha para proteção e orientação. Com o refúgio interior, voltamos-nos para a nossa própria sabedoria e compaixão. Então, no caminho, a gente vai tomando refúgio externo e interno. Já fazendo esse processo. E depois a gente vai ver que não tem separação. Não tem separação. Aí, em ambos os casos, refúgio interno e refúgio externo, descobrimos que nossa natureza é idêntica à dos seres iluminados. A gente vai se aproximar da nossa verdadeira natureza, né? A bodhicitta determina nossa intenção, uma vez que purifica nossas negatividades e nossos obscurecimentos. A própria bodhicitta abrange os efeitos da prática de Vajrasattva. Então, quando a gente está praticando o Vajrasattva, a gente já
de certa forma, apoia a nossa prática de bodhicitta, porque ela vai purificar as nossas negatividades, nossos obscurecimentos. E, já que acumula mérito e virtude, a bodhicitta abrange os efeitos da prática da mandala, caso a oferenda de mandala. E porque a gente vai acumular mérito e sabedoria, né? E também, isso é bodhicitta também. E como Khen Rinpoche, como disse Khen Rinpoche, uma vez que percebemos o Guru como Buda, então o refúgio e o Guru Yoga se tornam uma única prática. Nesse momento, você pode estar se perguntando se praticar os 4 pensamentos, Vajrasattva e as outras práticas é uma espécie de retrocesso. Por que eu deveria fazer todas essas práticas quando posso fazer apenas refúgio, bodhicitta e dedicação? Como mencionei anteriormente, meu pai disse que a iluminação é um processo de descobrir a nós mesmos. Cada prática oferece uma forma específica de chamar a atenção para diferentes partes da nossa verdadeira natureza, aspectos que foram encobertos e obscurecidos. Mas chegamos nesse caminho com diferentes personalidades, necessidades e aptidões. Um mapa essencial nos é oferecido com a sugestão de explorarmos o território do Buda Dharma, que é o mesmo que examinar a nós mesmos, de forma tão completa quanto possível, a fim de descobrir o que funciona e o que não funciona. Então, ele está dizendo que tem o cerne da prática, mas tem uma variedade de métodos que vão nos ajudar, são como mapas que vão nos ajudar a acessar partes da nossa experiência que estão obscurecidas. Então, a gente vai caber a nós olhar para nós, ver onde a gente está precisando iluminar e ver que tipo de práticas vão nos ajudar nesse processo, né? Então, o que realmente ajuda a estabilizar a nossa renúncia e realização? O que realmente? A gente vai ter que fazer essa pergunta, porque a gente tem que saber se está funcionando ou se não está funcionando para nós, né? Mesmo um guru nem sempre pode nos dizer exatamente o que fazer com a nossa prática. A investigação do que funciona deve vir da nossa parte. E não se esqueça do que Khen Rinpoche disse sobre o reconhecimento da consciência plena, ou seja, de Rigpa. O reconhecimento da consciência plena adiciona uma dimensão mais profunda a todas as práticas. Com consciência plena, todas as práticas se tornam profundas. Então, era esse trechinho que eu queria trazer para nós aqui, para a gente lembrar desses aspectos. A gente está entrando num caminho que é muito rico, muito multifacetado. Não é um caminho de vários níveis de profundidade. Então, a depender de onde a gente chega, de onde a gente se conecta, como a gente se conecta, aí a gente pode ficar meio tonto no começo, assim, até entender esse processo todo, e até ver o que é que eu estou, onde eu estou entrando, o que é isso. Até a gente compreender esse cerne que o Khen Rinpoche passou para o Mingyur Rinpoche, né? Esse cerne do refúgio, bodhicitta, sabedoria, método de sabedoria e dedicação. Mas a gente está tateando um pouco assim, ainda nesse processo, né? A gente está tateando um pouco, até porque os ensinamentos estão chegando para nós, estão chegando meio assim. Chega uma linhagem, chega outra linhagem, chega outra linhagem, e aí depois essas linhagens se cruzam, as pessoas se cruzam dentro dessas linhagens. Aqui no SEB tem gente passeando, aqui tem gente do SEB, gente que passeia pelo Tenzin Wangyal Rinpoche, pelo Mingyur Rinpoche, pelo Gompa. Então, a gente está se cruzando com esses ensinamentos todos, e pode ser meio confuso por um tempo, assim, sabe? Então, isso é natural. O Mingyur Rinpoche, que estava dentro de uma tradição que era estabelecida, fechada, num tempo onde não tinha Zoom, internet, que não tinha essa comunicação fácil, que se você liga, faz um retiro com um no Nepal, outro não sei aonde, no mesmo dia, você faz 3 retiros diferentes, né? Então, ele que estava dentro de uma linhagem bem estabelecida, mas como tem muitas práticas, o caminho é muito rico, ele ficou confuso. Imagina a gente que está entrando em contato com várias linhagens, várias meio sem base. Ele tinha feito já retiro de 3 anos, já tinha feito todo um processo de práticas, entende? Então, imagina a gente. Então, a gente vamos dar esse desconto grande, assim, né? Compassivo em relação a nós, assim. E a gente ir atrás de procurar entender. Aí é um papel nosso, porque não tem quem possa fazer isso por nós, né?
entendeu? Então, é um pouco isso. Então, a gente tem um pouco de calma também nesse processo, sabe? De cautela, não vai fazendo tudo. É natural. Tem um período assim, a gente passa por fases. Tem um período que a gente compra todos os livros, a gente vai e quer fazer todos os retiros. Mas depois, aí a gente vai para ficar meio confuso, a gente quer parar, puxa, não faço nada, até não quero ver mais isso, não quero ver mais aquilo. Mas depois a gente vai, a coisa vai assentando, né? Mas o bom é a gente estar alinhando com as práticas de meditação, porque isso é que vai fazer a gente estar realmente aí, pensar, contemplar, repousar, é muito importante. Ler os ensinamentos que dão uma visão mais geral, aí você contempla aquilo, entendeu? Aí tem a oportunidade de pergunta para um mestre que está chegando ali, vai tirando, vai anotando as dúvidas, vai tentando sistematizar na sua cabeça um pouco o processo, né? A gente aqui já tem um pouco de ajuda, né? Por exemplo, quando eu encontrei os quadrinhos do Glenn, quando eu olhei, meu Deus, eu nunca tinha visto assim a apresentação dos 9 anos, a comparação dos ianas, das 3 tradições. Então a gente vai encontrando, vai chegando para nós o negócio, assim, né? Vai chegando para nós. Eu já recebi isso, já fiquei maravilhosa, já consegui passar para alguns de vocês aí, talvez não, né? Já passei aqui para alguns de vocês, assim, né? Isso. Eu também recebi muito recentemente, assim. Eu também estava meio aérea, meio sem saber. Faltava, eu gosto de ter esse mapa mental, assim, de entender o caminho, assim, eu gosto de ver mapa, né? Para onde eu vou? Assim, onde é que eu estou? Tá, onde é que eu posso ir, né? Eu gosto de ver, assim, o processo um pouco. Então, a gente está nesse meio aí, essa coisa maravilhosa. Mas também pode ser perturbadora. É natural que seja perturbadora. Certo? Aí, então, tudo bem? Eu queria, então, que a gente aproveitasse 15 minutinhos que a gente tem para ver o Mingyur Rinpoche, só para... Aí vai ser lindo, vai ser gostoso, porque ele vai pacificar, assim, porque ele vai trazer prática. O Mingyur, desculpa, Tenzin Wangyal Rinpoche, a tradição que ele traz, a tradição Zen, e como ele sacou, ele vive no Ocidente, ele tem uma familiaridade, ele é muito sagaz, assim, o Tenzin Wangyal Rinpoche, muito sensível. E os ensinamentos dele se aproximam muito, assim, de psicologia. Ele traz essa abordagem meio psicológica, aplicada, mas sem perder a profundidade mesmo da coisa. Mas ele é muito aplicado. Você vai ver nesse ensinamento agora aqui, muito prático, assim, muito sensível. E ele é muito, muito singelo. Eu fiz muito tempo, acompanhei o Mingyur Rinpoche pessoalmente, em São Paulo, fiz muito tempo, mas depois dei uma parada, assim, ops, para aqui, que vou parar aqui, porque não dá para fazer uma coisa, não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Aí eu parei, mas assim, ele é muito... Eu tenho todos os livros dele também. Já fiz vários retiros com ele, tudo. Mas assim, é muito profundo, mas para mim falta... Eu acho muito útil essa abordagem dele, direta, simples, mas me falta a complexidade conceitual que eu gosto de ouvir do Lama Wallace, da compreensão, de entender todos os meandros, assim. Eu preciso disso também. Mas eu acho que uma coisa vai complementando a outra. Ele é maravilhoso. Junta ele com Alan Wallace, com Mingyur Rinpoche, dá uma coisa boa, assim, um caldo bom. Agora, o bom é que a gente tem que encontrar, assim, qual é o eixo da nossa prática, qual é aquilo que... Pode ser que a gente não tenha certeza ainda agora, vai chegar esse momento. Não, isso aqui é o que faz sentido, assim. É o que eu vou seguir, mas o que vier vai ser só para contribuir com isso que eu estou fazendo. Pronto. Aí a gente... Mas pode ser que demore um tempo para a gente chegar nesse lugar, assim, nessa compreensão, nessa clareza. A gente vai experimentando, aí a gente vai poder dizer, não, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. E a gente tem que tomar a decisão, ninguém vai poder fazer isso por nós, e a gente tem que dizer, não dá, agora eu não quero perder tempo, é isso que funciona, então é isso que eu vou praticar. E mesmo que aí você coloca como prática, aí você pode só estar adicionando coisas que vão ajudar aquela prática que está clara para você. Entendeu? É assim o processo, né? Então, o Mingyur Rinpoche tem essa beleza, assim, de trazer uma coisa muito simples e muito direta, assim. Maravilhoso. Então, vamos lá ver o Tenzin Wangyal Rinpoche, desculpa. Que é a tradição Bon, né? Não é nem budista. É Bon. É pré-budista, né? Tibete. Mas é Dzogchen. É Dzogchen puro, assim, né? Então, vamos lá ouvir. Deixa eu só... achei aqui. Então, o nome do ensinamento que ele vai trazer para nós é 3 preciosas pílulas. Ele vai nos oferecer 3 pílulas preciosas de prática.
simples e muito poderosas. Então, vamos lá. This is a very simple practice. Might be very helpful for everybody, every ordinary people. What I call it 3 precious pills. White pill, red pill, and blue pill. And reason why I call these things are pills, because in the West we take a lot of pills. There's a pill for everything. So white pill is related with the body, red pill is related with the speech, and the blue pill is related with the mind. Okay? So when to take the... Aqui vocês se lembram, né? Dessas 3 cores, né? As 3 iniciações que a gente recebe. Corpo, fala e mente, né? Tá? Então, ele está lidando com esse aspecto sutil, né? Que está representado por essas cores. Sempre, né? These pills. For example, many moments in our life, if you pay close attention to yourself, you are in pain without knowing it. For example, like a pain body. What is a pain body? When you are stuck consciously or unconsciously in your pain identity. For example, a Monday morning, 9 o'clock, all around the world, everybody is professionally, they are stuck in their pain body, a collective professional pain body. Nobody is conscious of that. They're driving cars like holding like that, their faces are like that, body is intense, their sense of identity is, they're not happy. They're not happy, it's so kind of sad, resistance, blockages, very much like that, but they're not conscious. They're not conscious. Some people, it's not only Monday morning, Tuesday morning is the same. Wednesday, Thursday, and Friday maybe a little better. Friday afternoon, everybody is having a little enlightenment. Like they are already feeling like after good meditation, after good yoga, after good exercise, after good crying, after good talk, release. They feel that like a Friday afternoon. So the point is that every moment can be Friday afternoon. Every moment can be Friday afternoon. So if you tell yourself, every moment can be Friday afternoon. If I am not caught up in that pain identity or profession, then I can be every moment in Friday afternoon. I'm free. So that sense of, I think, awareness, it's very important to recognize Monday morning. It's immediately Monday morning comes, you're going to work 9 o'clock, recognize your body, recognize your breath, your holding, recognize your mind. What do you take? You take pill. But not a pill in a bottle, not you have to, oh, I forgot my pill, it's in the kitchen counter. No, you don't, you just have to remember to take a pill, right? So you remember, few deep breathings, and each exhalation, you're trying to rest your body. Even you're driving, even you're walking, even you're in front of your computer. Feel the stillness in your body. When you're able to feel the stillness in your body, that stillness in your body, particularly the awareness of the stillness of your body, is protecting you from that pain body, or from that professional pain, collective pain body. It's protecting you. At that moment,
maybe 5 minutes, you are not in that. You are only one person, entire world, free, enjoying the Monday morning. The rest of the people are suffering, you're enjoying. Same way, second pill. Second pill is a red pill. It has to do with the silence and speech. When you take that, when you are in the mood of complaining, so if you think about, do you know somebody who complains a lot, right? And do you know somebody who complains all the time? Do you know somebody who complains regardless of what you do? You do this way, they complain. You do that way, they complain, right? They're complaining. And of course, when you're saying yes, 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 you are thinking of somebody else. You're not thinking of you, right? I'm talking about you. You are doing that. We do that. We all do that. I do that. And especially it's very sad when you do to people that you care, you respect, you love, like a families, your husband, your wife, your children. When you do to them, it's very sad. But if you say, I'm willing to be aware and I'm willing to change, then you're saying, I'm willing to be aware. That means when you can feel it. Before even you complain, you can feel the energy is coming. Introverted, going inward, closing, shutting down. And then you can feel the energy. And then suddenly you are seeing words are forming. The sentences are coming. Vocabulary, you're choosing vocabularies. You see it before even it comes out from the mouth. You can catch yourself. Oh, my pain speech. My pain speech is opening a pain dictionary. My pain speech is opening sentences, forming pain sentences. My pain speech is creating pain stories. My pain speech is looking up pain object to express those things. You recognize that. That very moment, catch yourself. Open your bottle. Take out your red pill. And what do? Breathe out. With that recognition, I recognize pain speech. I'm creating a story. I'm aware of the noise of their voices, and I'm listening to the silence. I'm listening to the silence. And I hear the silence. And I feel the silence. And I feel like I'm in a beautiful, peaceful, silent place in me that moment. That moment could be anywhere in the traffic, could be in the middle of the meeting, it could be even in the middle of the fight, intense fight. But when you draw attention to that place, it's there for you, just waiting for you. And even if somebody's fighting, you're just smiling, enjoying the silence. And if you really wanted to engage with the person, you're connecting with that silence and you're listening from that silence to somebody. You will hear more. You will hear much more than you have these pain voices in your head. Let's say if you wanted to talk to that person, you don't want to be passive, you want to be engaging in that conversation with resolving some conflict. For sure, you can go ahead with that. But if you are that connected with that silence, grounded in that silence, feeling that silence, the words comes out of that are beautiful lines, beautiful poetry, beautiful kind words, incredible word of clarity, solution comes out of that. Even you surprised. Sometimes I get surprised. Is it me? Of course it's you. How you cannot say it's not you? When you are fighting, screaming, you don't question, is it really me? That's the time you should question more. Is it really me? No, that's not you. You're having a moment of those emotions and disconnecting yourself. But when that voice coming out of that silence, it's more your voice than voice coming out of that pain speech. It's not you. So you take that pill and you recognize you can do that anytime.
I think that's the beauty about that. You can do anytime, particularly you can do before your pain speech comes out. You will harm less people. If you have a good relationship with somebody, if you wanted to keep your good relationship with somebody, watch your pain speech. Take a lot of red pills. Because you look your past wonderful relationship that you have and you did not manage to sustain, keep it, your pain speech are the responsible to break up those relationships. Or somebody else's pain speech were the responsible for break up those relationships. So that's the second pill. The last pill, the third pill, is the blue pill, which is related with the mind. So pain mind. So you have to, who eats it? Who is sick with pain mind? What is a pain mind? Pain mind is excess, extreme imagination of pain. Extreme imagination of pain. When you are in pain, you imagine so many crazy things. Inward, you can imagine so many pain things. Outward, even in a destruction, destroying outside, bringing a harm in the situation, incredible imagination too. You know, I read this September 11 tragedy in New York. So that they did the incredible amount of research and find what happened that time. And there was one conclusion. In one sentence, it says the Americans were a lack of imagination. The conclusion was we are lack of imagination. In a way, that means they are too advanced in pain imagination. When you have so much pain, you create so many different ways of destroying things. Is that too much imagination? What it brings, it's incredible disharmony in the world. So same way, sometimes you bring that outside, sometimes you can bring that inside. So inside, for example, that if you think about, oh, I wanted to do this, I wanted to do that, or this might happen to me, that might happen to me. So all this possible thing can happen to you. Possible thing can happen to you. This imagination, this pain is destroying you. It will happen. I'm going to get, it's possible I will get old. No, it's not possible. You will get old. It's possible I might get sick. It's not possible. You will get sick one day. It's possible this might, but all this possible. Why you have to destroy yourself with this possibility which is going to come in the future? But your pain imagination imagines these things and destroy yourself. And basically, in the end of the day, pain imagination does not allow you to be free and happy. So what do? Once again, when you do that, recognize you're doing it. Recognize you're doing it. And that very moment, again, you open your bottle, invisible bottle, free bottle, and take out the blue pill. And take the blue pill. And where the blue pill is, the spaciousness of your mind, the spaciousness in your heart. With that recognition of your pain mind, you breathe out, maybe 3 times. Usually it's enough effects. 3 deep breathing is enough effect to breathe out those tensions that you're feeling in your mind, those imaginations that are coming out of those tensions and pain. Breathe it out all, and end of this exhalation, find space. Little space. This space, this space, this space, this space. Big space. Whatever space you have, find that space. Let's say worst case, you don't have any space. At least you are aware. At least you are aware that this is my pain. Acknowledging this is my pain, and I don't see any space, I don't see any happiness, but I know it's there. You have a trust
its presence and its existence. Like when you have a long winter, raining, cold, dark, you know, spring is there. You know, sun is still shining. Your attention toward the sun and spring, and it will come, it's probably good enough for some of those people than having nothing. So that's how you take these 3 pills. So I call it 3 precious pills. Você está muda. Tá, vocês estão liberados agora, né? Tá, ok. Então, o que acharam? Uma prática bem simples, mas muito poderosa, porque envolve aquilo que é principal, reconhecimento. A gente precisa reconhecer nosso corpo de dor, a nossa atenção, as nossas identidades assumidas, né? Nosso espaço pequeno das nossas identidades pequenas. A gente precisa reconhecer a nossa fala de dor e a nossa mente de dor. E a gente reconhecendo é que a gente pode ficar com elas, tem que ficar com elas. Reconhecer é perceber, ficar, respira, ele sempre respira, né? Solta na expiração aquela energia. E aí lembra do remédio. No caso do corpo, a pílula branca. A branca, né? Pois é, a pílula branca. Mas o que é que a gente vai olhar? O silêncio, a vermelha é o silêncio. No caso do corpo, a quietude. No caso do corpo, porque quando a gente está com a identidade de dor, o corpo de dor, a gente está tenso, a gente está se movendo, querendo fazer alguma coisa, ou buscando ou se defendendo, né? Sempre está fazendo alguma coisa. Então, a gente simplesmente fica quieta, relaxada, fica presente, aberto nesse sentido, assim, presente. Aí a fala de dor, aí a pílula, quando a gente reconhece a fala de dor, a pílula é o silêncio. E no silêncio você escuta melhor e você fala melhor. Você vai falar de um lugar de clareza, de silêncio. Ele falou. E a pílula azul da mente é espaço. Você respira e você oferece espaço na mente. Abre possibilidades. Muda. Né? Você está só vendo negatividade, você pode ver a primavera no inverno, né? A primavera surgindo no inverno, o sol atrás das nuvens, né? As possibilidades a gente não estava vendo, que estão presentes, né? Então, você vê espaço. Aí ele diz, mesmo que você não veja espaço nenhum, ou seja, liberdade nenhuma nada para transformar, você pelo menos reconhece que está nessa limitação na mente, e você pelo menos né, sente que poderia encontrar o espaço, mas que não está encontrando. Né? Mas reconhecer é o ponto, né? Reconhecer nossos estreitamentos em todos esses aspectos é o ponto. É o que vai transformar, de fato. Lori, quando ele fala consciência plena, você está o tempo todo com esses reconhecimentos? Consciência plena, quem usou consciência plena foi ele também usou consciência plena, não foi? Foi o Miguel. O Miguel Rinpoche. A consciência plena é essa condição ampla de reconhecimento de como a nossa experiência se dá, que nos aproxima de reconhecer a consciência primordial, a consciência de onde tudo surge, onde surge a nossa identidade, nossas identidades e nosso mundo. Nós estamos nos aproximando de reconhecer essa dimensão mais profunda. Que naquele modelo de consciência que o Lama Wallace traz para nós, né, tem a mente grosseira, que está ligada a essa experiência incorporada, que tem conexão, né, que funciona meio que vinculada um pouco ao cérebro, mas dependente, né, do cérebro, mas não surge do cérebro, mas é dependente do cérebro humano. Então, essa é a nossa consciência mental, que tem as 5 consciências dos sentidos também atrelada. Essa é a consciência grosseira, a mente grosseira, a mente mais grosseira, que é a psique, está ligada à nossa experiência incorporada, essa experiência que a gente chama humana, né? Mas ela surge da consciência, uma consciência sutil, um fluxo de consciência sutil, que o Lama chama de consciência substrato,
ou Alaya Virginana, né? E esse fluxo de consciência sutil, ele ainda é um fluxo de consciência obscurecida pela dualidade, que aí a gente precisa atravessar esse obscurecimento para acessar a base, que é a consciência primordial, que é Rigpa. Aí ele vai chamar Dharmakaya, né? Natureza búdica, aí vai acessar lá essa dimensão mais profunda da realidade, onde tudo surge, né? Mas a gente começa reconhecendo, pelo menos, a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. A gente começa devagar, né? Reconhecendo a nossa experiência, tomando consciência da nossa experiência primeiro, como o Tenzin Wangyal Rinpoche colocou agora nessa prática, né? Tome consciência da sua experiência no corpo, na fala, na própria mente. Aí a gente vai se aproximando, se descolando dessa identificação que a gente tem com né, a nossa realidade, né, assim, né, que é construída totalmente pela nossa mente, por uma identidade, a gente se vê como alguém, né? Quando a gente se vê, por exemplo, ele diz, quando a gente entra, quando é segunda-feira, baixa um santo em nós, estou falando assim, as pessoas que, né, estão no mercado de trabalho, aí, correndo atrás, e pronto, é um dia completamente diferente do domingo, do sábado. Por quê? É um dia completamente do domingo, um dia igual aos outros, mas você incorporou a mente uma identidade de dor, e a identidade que vai ter que ir para o trabalho, e pesada, né, como ele diz lá, né? Aí na sexta-feira, à tarde, ele diz, subitamente você se alegra, porque você está se liberando daquela identidade, na verdade, né? Aí vai surgir o skatista, sei lá, o que faz no fim de semana, né? E o bebedor, o churrasqueiro, enfim. Aí depois, segunda-feira, a gente se instala uma outra identidade. E assim a gente está sempre, né, vivendo experiências construídas, né? Oi, Valério. Oi, Puri. Um breve comentário, né, porque a gente já está na metade. Está meio baixinho o teu microfone, deixa eu ver. Oi, deixa eu chegar aqui perto. Oi, Tá. melhorou? Melhorou. Está para ouvir? Tá. Né, vai ser um comentário rápido. Eu acho que o máximo no Tenzin Wangyal, a forma simples dele falar, a forma clara, né? Eu conheci o Tenzin Wangyal, né, naquele livro, né, do Poder de Cura, como é que chama isso ali? A Verdadeira Fonte da Cura. Sim. Eu considero o melhor livro que eu já li. Até a Jeane Pili concorda também, que ela é apaixonada por esse livro. Né? Não, os ensinamentos do Tenzin Wangyal são ele fala, profundérrimos, assim. Né? E ele fala uma coisa interessante. Nós que somos um país né, que é uma miscelânea, nós temos índios, nós temos negros, né? Quando você vê um bom falar, também tem aquele aspecto xamânico, um jeito meio xamânico de explicar as coisas. Eu acho muito legal. Eu acho ele assim, altamente, cara, válido da gente parar e ver, parece que a gente está vendo um mestre. Muito realizado. Muito maravilhoso, assim. É muito maravilhoso. Capacidade de falar muito, com pouco, coisas profundíssimas. Ele consegue chegar com pouquíssimas palavras, tocar na essência da coisa. É muito legal. Os livros dele muito maravilhoso. E quem puder fazer a oportunidade de ter um retiro presencial com ele assim, um dia, é muito maravilhoso, assim. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, queridos, é isso. A gente, então, concluiu o estudo do livro do Budismo Tibetano, que tem mais de 50 encontros. Eu nem vou até ver quando eu postar o vídeo hoje no YouTube. Vai ser o último, acho que 50 e tantos aí, encontros que a gente teve para concluir esse estudo. E a gente vai fazer ainda umas preces. Eu trouxe uma prece bem especial do Shagdu Rinpoche para a gente terminar hoje aqui. E a gente vai começar na próxima terça, devagarzinho, o estudo desse livro. Vamos ver, né? Vamos estudar junto aqui. Aquietando a mente, do fase 1 dos ensinamentos do John Limpa. Certo? Então, vai ser devagarzinho, a gente vai ver como é que vai rolar, ver o que vai ser útil também. Tá bom? Então, tá. Convidados para seguir. E a gente vai fazer, então, a gente vai ler uma canção que o Shagdu Tulku Rinpoche, que foi o mestre do Lama Santen, contemporâneo do mestre do Lama Long Olace, que foi o Gyatro Rinpoche, os dois juntinhos foram alunos do John Rinpoche, que é a emanação de Dudjom Limpa. Veja, nós estamos dentro dessa linhagem.
Então, o Shagdu Rinpoche tem uma canção muito linda, que é chamada A Canção do Despertar. Aí eu queria, para fechar o nosso encontro hoje, do nosso estudo, a gente lê essa Canção do Despertar, é uma página assim, e aí a gente faz a prece de dedicação, tá? Então, deixa eu botar aqui para a gente ler juntos. Só um minutinho. Canção do Despertar, Shagdu Tulku Rinpoche. Ele fala assim, diz que ele fala, ele colocou no microfone assim, bem alto assim. Oh, não durmas agora, ser afortunado. Oh, não durmas agora, ser afortunado. É uma canção, né? Devia ter uma métrica aí assim. Desperta com diligência. De tempos sem princípio até agora, tens dormido em ignorância. Agora é o momento de deixar o sono para trás e praticar virtude, com corpo, fala e mente. Não te lembras de nascimento, velhice, doença e morte? Todo sofrimento além da conta e além da medida? Esqueceste? Quem sabe se terás o dia inteiro? Agora é o momento de praticar com diligência. Ainda tens esta oportunidade de gerar benefício duradouro. Então, por que desperdiçá-la por preguiça? Se realmente contemplares a impermanência, consumarás a tua prática rapidamente. Quando a hora da tua morte chegar, estarás confiante. Com a tua prática consumada, não terás nenhum arrependimento. Sem esta confiança, qual terá sido o propósito da tua vida? A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade, como a lua refletida na água, como uma bolha, como uma alucinação, como uma emanação, uma ilusão, como uma miragem, um sonho, uma imagem no espelho, um eco. Assim são todos os fenômenos. Todo o samsara e todo o nirvana é assim. Reconhece todas as coisas desta maneira. Nada vem, nada fica, nada vai. Além de qualquer descrição por palavras. Além de qualquer concepção da mente. Agora é o momento de alcançares a realização que é sem sinais. Então, esse é o recadinho do Shagdu Tulku Rinpoche para nós. Bom, vamos fazer dedicação, e depois quem quiser ficar um pouquinho a gente conversa. Que os méritos, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do samsara, possa eu liberar os seres. Preste longa vida a sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Preste longa vida ao Lama Long Wallace e a todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda,
aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca solte a nossa mão até que a gente se ilumine completamente. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abhadi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizon Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi, Nyududa, Ogin Lama Durgyune, Drowachika Malupade, Salagopa, Show. Pois bem, queridos. Então, encerramos. Obrigado, Obrigada pela Florita. companhia aí nessa jornada, nesse caminho. Obrigada, Obrigada, maravilhosa. Flori. De degustar Obrigado esse a livro você, que eu amei, assim, também estudar. Foi bom ter essa motivação de estar aqui com vocês para seguir com esse processo até o final. E agora vamos nos motivar para penetrar lá no Vajra Essence do Olimpa, tá bom? Muito bom. Tá bom, queridos. Com certeza. Então, beijo, boa noite Obrigadão, para vocês. Flori. Viu? Boa noite, viu? Obrigada. Obrigada. Boa noite.